Memórias de um Operador da Bolsa. Capítulo 10. O reconhecimento de nossos próprios erros não nos deve beneficiar mais que o estudo dos nossos sucessos. Mas há uma tendência natural em todos os homens de evitar a punição. Quando você associa certos erros com uma derrota, não deseja uma segunda dose. E, logicamente, todos os erros no mercado de ações ferem-lhe em dois pontos delicados: sua carteira e sua vaidade. Mas vou lhe dizer uma coisa curiosa. Um especulador de ações algumas vezes comete erros e sabe que os está cometendo. E após fazê-lo, ele perguntará a si mesmo por que o fez. E depois de pensar friamente a respeito, muito tempo depois que a dor da punição tiver passado, ele poderá aprender como chegou a cometê-los, e quando e em que ponto específico de sua operação, mas não por quê. E então ele simplesmente dará nomes a si mesmo e deixará passar. Logicamente, se um homem é esperto e afortunado ao mesmo tempo, não cometerá o mesmo erro duas vezes, mas cometerá qualquer um dos 10.000 irmãos ou primos do erro original. A família erro é tão grande que sempre há um deles por perto quando você quer ver o que pode fazer na sua linha da tolice. Para lhe contar sobre o primeiro dos meus erros de $1 milhão, terei que voltar àquele tempo em que me tornei um milionário pela primeira vez, exatamente após a grande baixa de outubro de 1907. Até onde chegavam as minhas negociações, ter $1 milhão significava meramente mais reservas. Dinheiro não dá a um operador mais conforto porque, rico ou pobre, ele pode cometer erros e nunca é confortável estar errado. E quando um milionário está certo, seu dinheiro é simplesmente um de seus servos. Perder dinheiro é o menor de meus problemas. Um prejuízo nunca me preocupa depois que ocorre. Esqueço-o da noite para o dia. Mas estar errado, ao invés de ter prejuízo, é o que causa o dano para a minha carteira e para a minha alma. Você se lembra da história de Dixon Watts? Sobre o homem que estava tão nervoso que um amigo perguntou-lhe qual era o problema. Não consigo dormir, respondeu o nervoso. Por que não? Perguntou o amigo. Estou carregando tantas posições compradas de algodão que não posso dormir pensando sobre isso. Está me desgastando. O que posso fazer? Venda, até atingir o ponto em que possa dormir, respondeu o amigo. Via de regra, um homem se adapta às condições tão rapidamente que perde a visão panorâmica. Ele não sente muito a diferença, ou seja, ele não se lembra claramente como se sentia em não ser um milionário. Ele somente lembra que havia coisas que ele não podia fazer e que agora pode. Não leva muito tempo para que um homem razoavelmente jovem e normal perca seu hábito de ser pobre. Requer um pouco mais de tempo para esquecer que ele costumava ser rico. Suponho que isso acontece porque o dinheiro cria necessidades e encoraja sua multiplicação. Quero dizer que depois que um homem ganha dinheiro no mercado de ações, ele muito rapidamente perde o hábito de não gastar. Mas depois que ele perde seu dinheiro, leva um longo tempo para perder o hábito de gastar. Depois que liquidei minhas posições vendidas e entrei comprando em outubro de 1907, decidi me acalmar por um tempo. Comprei um iate e planejei sair num cruzeiro pelos mares do sul. Sou louco por pescaria e esperava aproveitar a vida. Eu ansiava por isso e esperava ir algum dia. Mas não fui. O mercado não me deixaria. Sempre operei com mercadorias, assim como com ações. Comecei ainda menino nas bucket shops. Estudei aqueles mercados durante anos, apesar de talvez não tão assiduamente como o mercado de ações. Na realidade, eu gostava mais de operar com mercadorias do que com ações.
Não há dúvidas sobre a sua maior legitimidade, por assim dizer. Elas compartilhavam mais da natureza de um empreendimento comercial do que a negociação com ações. Um homem pode aproximar-se delas, como pode fazer com qualquer problema mercantil. É possível utilizar alegações convencionais a favor ou contra uma certa tendência no mercado de mercadorias. Mas o sucesso será apenas temporário, porque no final os fatos estarão determinados a prevalecer, de modo que um operador consegue os dividendos com estudo e observações, como faria em negócios normais. Ele pode olhar e medir as condições e saber tanto sobre isso como qualquer outro. Não precisa estar precavido contra grupos privilegiados. Dividendos não são inesperadamente distribuídos ou aumentados da noite para o dia no mercado de algodão, trigo ou milho. No longo prazo, os preços das mercadorias são governados por uma só lei: a lei econômica da procura e da oferta. O negócio do operador de mercadorias é simplesmente buscar fatos a respeito da demanda e da oferta presentes e futuras. Ele não se entrega a pensamentos a respeito de uma dúzia de coisas, como faz com as ações. Isso sempre me atraiu: negociação com mercadorias. Logicamente que as mesmas coisas acontecem em todos os mercados especulativos. A mensagem da fita é a mesma. Isso será perfeitamente claro para qualquer um que se der o trabalho de pensar. Ele descobrirá, se fizer a si mesmo perguntas e considerar as condições, que as respostas serão obtidas diretamente. Mas as pessoas nunca se dão ao trabalho de formular perguntas. Deixam sozinhas as respostas procuradas. O americano médio é do Missouri, em todos os lugares e ocasiões, exceto quando ele vai às corretoras e olha para a fita, quer seja de ações ou de mercadorias. O único jogo de todos os jogos que realmente requer estudos antes de fazer uma jogada é aquele em que ele entra sem suas usuais e altamente inteligentes dúvidas preliminares e de precaução. Ele irá arriscar metade de sua fortuna no mercado de ações com menos reflexões que aqueles que devota para a seleção de um automóvel de preço médio. Esse problema da leitura da fita não é tão complicado quanto parece. Lógico que você precisa de experiência, mas é ainda mais importante manter certos fundamentos em mente. Ler a fita não é informar-se a respeito de como conseguir sua fortuna. A fita não diz o quanto você vai valer, com certeza, na próxima terça-feira, às 13h35. O objetivo de se ler a fita é de averiguar, primeiro como e em seguida quando negociar. Ou seja, se é mais inteligente comprar que vender. Isso funciona exatamente da mesma maneira para ações como para algodão, trigo, milho ou aveia. Você observa o mercado, ou seja, o comportamento dos preços impressos na fita, com um objetivo: determinar a direção, ou seja, a tendência dos preços. Preços, nós sabemos, vão se mover tanto para cima quanto para baixo, de acordo com a resistência que encontrem. Com o propósito de dar uma explicação simples, vamos dizer que os preços, como tudo, movem-se ao longo da linha de menor resistência. Eles se comportarão conforme a facilidade vigente. Por conseguinte, subirão se houver menos resistência para um avanço que para um declínio, e vice-versa. Ninguém deveria enganar-se quanto ao fato de o mercado estar em alta ou baixa depois que o movimento se inicia. A tendência é evidente para alguém que tem uma mente aberta e uma visão razoavelmente clara, pois nunca é uma atitude inteligente para um especulador ajustar os fatos às suas teorias. Este homem sabe, ou deveria saber, se o mercado é altista ou baixista, e sabendo isso, sabe se deve comprar ou vender. É, portanto, bem no início do movimento que um homem deve saber se compra ou vende. Vamos dizer, por exemplo, que o mercado, como usualmente faz nesses intervalos entre os movimentos, flutue
dentro de um limite de 10 pontos, subindo até 130 e descendo até 120. Pode parecer muito fraco no ponto mais baixo, ou no caminho de subida, depois de uma alta de 8 ou 10 pontos, pode parecer forte como nunca. Um homem não deveria se permitir negociar por sinais. Deveria esperar até que a fita lhe dissesse que a hora chegou. Na realidade, milhões após milhões de dólares foram perdidos por homens que compraram ações porque elas pareciam baratas, ou venderam porque pareciam caras. O especulador não é um investidor. Seu objetivo não é assegurar um retorno seguro para o seu dinheiro a uma boa taxa de juros, mas lucrar, tanto com a alta quanto com uma queda no preço daquilo com a qual esteja. Consequentemente, o ponto a ser determinado é a linha especulativa de menor resistência no momento da operação, e o que ele deveria esperar é pelo momento em que esta linha se define, porque este é o sinal para entrar em ação. A leitura da fita, meramente, torna-o capaz de ver que a 130 o movimento de venda estava mais forte que o de compra e que, logicamente, segue-se uma queda nos preços. Até aquele ponto onde as vendas prevaleciam sobre as compras, estudiosos superficiais da fita podem concluir que o preço não vai parar antes de atingir 150 e eles compram. Mas após o início da queda, eles seguram ou vendem com uma pequena perda ou mudam a posição entrando com uma venda. Mas a 120 há uma forte resistência ao declínio. Os compradores prevalecem sobre os vendedores. Há uma recuperação e o vendido liquida sua posição. O público está tão constantemente querendo tirar vantagem das suas posições que você se admira de sua persistência em não aprender a lição. Eventualmente, alguma coisa acontece, aumentando o poder tanto da força de alta como da de baixa, e o ponto de maior resistência move-se para cima ou para baixo, ou seja, as compras a 130 ficarão, pela primeira vez, mais fortes que as vendas, ou as vendas a 120 estarão mais fortes que as compras. O preço vai quebrar a velha barreira ou limite do movimento e continuar. Via de regra, sempre há um grande número de operadores que estão vendidos a 120 porque o mercado parecia tão fraco, ou comprados a 130 porque parecia muito forte, e quando o mercado vai contra eles, são forçados, depois de pouco tempo, a mudar de opinião e adaptar-se ou liquidar suas posições. Nos dois casos, eles ajudam a definir ainda mais claramente a linha de preço de menor resistência. Assim, o operador inteligente, que esperou pacientemente para determinar esta linha, vai recrutar o apoio das condições fundamentais de operação e também da força da negociação daquela parte da comunidade que, por acaso, estava errada e precisa agora retificar seus erros. Estas correções tendem a empurrar os preços ao longo da linha de menor resistência. E bem aqui, vou lhe dizer que, embora não considere isso uma certeza matemática ou um axioma da especulação, minha experiência foi tal que os acidentes, ou seja, os fatos inesperados ou não previstos, sempre me ajudaram em minha posição no mercado, todas as vezes em que esta tinha sido baseada em minhas determinações da linha de menor resistência. Você se lembra daquele episódio que lhe contei da Union Pacific em Saratoga? Bem, eu estava comprado porque achei que a linha de menor resistência estava mais acima. Deveria ter ficado com uma posição comprada, ao invés de deixar meu corretor dizer-me que a alta administração estava vendendo ações. Não fazia nenhuma diferença o que estava se passando nas cabeças dos diretores. Era uma coisa que eu não poderia provavelmente saber, mas eu podia saber e sabia o que a fita falava: vai subir. E então veio a alta inesperada das taxas de dividendos e os 30 pontos de alta na ação. Em 164, os preços parecem talvez altos, mas, como lhe disse anteriormente,
Ações nunca estão tão altas para comprar ou baixas para vender. O preço, por si só, não tem nada a ver com o estabelecimento de minha linha de menor resistência. Você descobrirá na prática real que, se você opera como eu indiquei, qualquer fragmento importante de notícia divulgada entre o fechamento de um mercado e a abertura de outro está usualmente em harmonia com uma linha de menor resistência. A tendência estava estabelecida antes da publicação das notícias, e em mercados altistas, os itens baixistas são ignorados e os que impulsionam a alta são exagerados, e vice-versa. Antes de estourar a guerra, o mercado estava em condições muito frágeis. Então, veio a proclamação da política alemã relativa aos submarinos. Eu estava vendido em 150 mil ações, não porque soubesse que aquelas notícias estavam por vir, mas porque estavam de acordo com a linha de menor resistência. O que aconteceu caiu do céu, pois favorecia meu jogo. Logicamente, tirei vantagem da situação e liquidei minha posição naquele dia. Parece muito fácil dizer que tudo o que você tem que fazer é observar a fita, estabelecer seus pontos de resistência e ficar preparado para negociar ao longo da linha de menor resistência, tão logo você a tenha determinado. Mas na prática real, um homem tem que estar alerta contra muitas coisas, e acima de tudo, contra ele mesmo, ou seja, contra a natureza humana. Esta é a razão pela qual eu digo que o homem que está certo sempre tem duas forças trabalhando a seu favor: as condições básicas e os homens que estão errados. Num mercado com tendência de alta, os fatores baixistas são ignorados. Isso é a natureza humana, e comportamentos humanos ainda causam surpresa. As pessoas irão lhe dizer que a colheita do trigo foi destruída, que houve mau tempo em uma ou duas regiões e alguns fazendeiros estão arruinados. Quando toda a produção é colhida e todos os fazendeiros de todas as regiões produtoras de trigo começam a levá-lo para os armazéns, aqueles que têm posição comprada no mercado ficam surpresos com o pequeno tamanho do dano. Descobrem que eles meramente ajudaram os que apostavam na queda dos preços. Quando um homem faz seu plano no mercado de mercadorias, não pode permitir-se estabelecer opiniões. Tem que ter mente aberta e flexibilidade. Não é inteligente desprezar a mensagem da fita, não importando qual seja a sua opinião a respeito das condições da colheita ou de qual seja a provável demanda. Eu me lembro de como perdi uma grande jogada somente pela tentativa de antecipar o sinal de início. Sentia-me tão certo das condições que pensei que não era necessário esperar que a linha de menor resistência se definisse. Também pensei que poderia contribuir para a sua chegada, porque parecia que ela meramente necessitava de uma pequena ajuda. Eu era quase sempre comprador em algodão. Estava ao redor de 12 centavos, subindo e descendo com uma amplitude moderada. Estava num destes espaços intermediários, e eu podia enxergar isso. Sabia que realmente deveria esperar. Mas comecei a pensar que, se eu desse a ele um pequeno empurrão, ele iria além do ponto superior de resistência. Comprei 50 mil fardos. Tão certo como previ, moveu-se para cima. E também, com certeza, tão logo parei de comprar, parou de subir. Então, começou a ajustar-se, voltando ao ponto onde estava quando comecei a comprar. Saí do mercado e ele parou de cair. Pensei que eu estava agora muito mais próximo do sinal de início e logo achei que deveria começar outra vez. Assim eu fiz. A mesma coisa aconteceu. Joguei para cima somente para ver cair quando parei. Fiz isso por 4 ou 5 vezes, até que finalmente desisti aborrecido. Aquilo me custou aproximadamente $200 mil. Eu daria um jeito. Não muito tempo depois, ele começou a subir e não mais parou,
até que atingiu um preço que significaria uma grande bolada para mim, se eu não tivesse tido tanta pressa em começar. Esta experiência foi a mesma de muitos operadores, por tantas vezes que posso dizer isso como uma regra. No mercado limitado, quando os preços não chegam a nenhum lugar, mas movem-se num intervalo estreito, não há sentido em tentar antecipar qual será o próximo movimento, se para cima ou para baixo. O que se deve fazer é observar o mercado, ler a fita para determinar os limites dos preços que não vão a lugar algum e se convencer de que você não vai tomar uma posição até que o preço ultrapasse o limite em qualquer direção. Um especulador tem que se preocupar em ganhar dinheiro através do mercado e não insistindo que a fita deve concordar com ele. Nunca discuta com ela ou peça razões e explicações. O mercado de ações póstumo não paga dividendos. Não muito tempo atrás, eu estava com um grupo de amigos. Começaram a conversar a respeito do mercado de trigo. Alguns deles estavam comprados e outros vendidos. Finalmente me perguntaram o que pensava a respeito. Bem, eu tinha estado estudando o mercado por algum tempo. Sabia que eles não queriam nenhuma estatística ou análise de condições. Então eu disse: se vocês querem ganhar algum dinheiro no mercado de trigo, posso dizer como fazê-lo. Todos disseram que queriam, e eu lhes disse: se vocês estão certos de que desejam ganhar dinheiro com trigo, somente observem, esperem. No momento em que ultrapassar $1,20, comprem e farão uma boa e rápida jogada. Por que não comprar agora a $1,14? Perguntou um do grupo. Porque não sei ainda se vai subir, afinal. Então por que comprar a $1,20? Parece-me um preço bastante alto. Você deseja arriscar cegamente com a esperança de conseguir um grande lucro ou quer especular inteligentemente e conseguir um lucro menor, porém muito mais provável? Todos disseram que queriam um lucro menor, porém mais certo. Então eu falei: então façam como eu disse. Se ultrapassar $1,20, comprem. Como lhe disse, vim observando este mercado há um longo tempo. Por muitos meses foi vendido entre $1,10 e $1,20, sem chegar a lugar algum em particular. Bem, um dia ele fechou acima dos $1,19. Estava preparado para isso. Como previsto, no dia seguinte, abriu a $1,20 e um meio, e eu comprei. Foi a $1,21, para $1,22, $1,23, $1,25 e segui comprando. Agora, eu não poderia ter lhe dito naquela época o que estava acontecendo. Não tinha nenhuma explicação sobre o comportamento durante o curso de suas limitadas flutuações. Não poderia dizer se a quebra do limite aconteceria para cima, em $1,20, ou para baixo, em $1,10, apesar de que eu suspeitava que seria para cima, porque não havia trigo suficiente no mundo para uma grande queda nos preços. Na realidade, parecia que a Europa estivera comprando silenciosamente e que muitos operadores tinham vendido a descoberto ao preço aproximado de $1,19. Em virtude das compras europeias e outras causas, uma grande quantidade de trigo foi retirada do mercado, até que finalmente o grande movimento iniciou-se. O preço chegou além da marca de $1,20. Aquela era a referência que eu tinha e era tudo o que eu precisava. Sabia que, quando ultrapassasse $1,20, seria porque o movimento ascendente finalmente tinha ganho força para empurrar o mercado para além do limite, e alguma coisa tinha que acontecer. Em outras palavras, com o cruzamento de $1,20, a linha de menor resistência nos preços do trigo estava estabelecida. A partir daí, a história foi diferente. Lembro-me que um dia era um feriado para nós e todos os mercados estavam fechados. Bem, em Winnipeg, o trigo abriu com alta de 6 centavos o bushel.
Quando nosso mercado abriu no dia seguinte, também apresentou uma alta de 6 centavos por bushel. O preço simplesmente ultrapassou a linha de menor resistência. O que eu contei lhe dá a essência do meu sistema de operação, baseado no estudo da fita. Eu meramente aprendi a maneira como os preços mais provavelmente se movem. Chequei minhas próprias operações com testes adicionais para determinar o momento psicológico. Faço isso através da observação da maneira como o preço se comporta depois que eu começo. É surpreendente o número de operadores experientes que parecem incrédulos quando eu lhes digo que, quando compro ações para uma alta, gosto de pagar preços altos e que quando vendo por preços baixos, ou então não faço nada. Não seria tão difícil ganhar dinheiro se um operador sempre se limitasse às suas armas especulativas, ou seja, esperasse que a linha de menor resistência se definisse e começasse a comprar somente quando a fita indicasse alta, ou vendesse quando ela apontasse para uma baixa. Ele deveria adquirir seu lote aos poucos, no caminho de subida. Deixe-o comprar 1/5 de seu lote completo. Se isso não lhe mostrar um lucro, ele não deve aumentar suas aquisições, porque ele obviamente começou errado. Ele está errado temporariamente, e não há lucro em estar errado por tempo nenhum. A mesma fita que diz alta não necessariamente mentiu simplesmente porque agora está dizendo ainda não. No algodão, tive muito sucesso com minhas operações por um longo tempo. Tinha minha teoria sobre o mercado, e ela correspondia muito bem. Suponha que eu tivesse decidido que meu lote seria de 40 a 50 mil fardos. Bem, eu estudaria a fita da maneira como lhe contei, esperando por uma oportunidade tanto para comprar como para vender. Suponha que a linha de menor resistência indicasse um movimento ascendente. Bem, eu compraria 10 mil fardos. Depois que eu entrei comprando, se o mercado subiu 10 pontos acima do meu preço inicial de compra, iria adquirir mais 10 mil fardos. A mesma coisa. Então, se eu pudesse conseguir um lucro de 20 pontos, ou $1 por fardo, compraria 20 mil mais. Aquilo forneceria meu lote, minha base de negociação. Mas se, depois de comprar os primeiros 10 ou 20 mil fardos, a operação me indicasse um prejuízo, eu sairia. Estaria errado. Podia ser que estivesse errado apenas temporariamente. Mas, como eu disse antes, não dá dinheiro começar errado em coisa nenhuma. O que eu consegui, não me desviando do meu sistema, é que tinha sempre um lote de algodão em todos os movimentos reais. No curso da acumulação de meu lote completo, eu poderia jogar fora 50 ou 60 mil dólares com estes meus jogos de sensibilidade. Isso parece um teste muito caro, mas não era. Depois que o movimento real começava, quanto tempo levaria para recuperar os 50 mil dólares que eu tinha jogado, com o objetivo de adquirir a certeza de que eu começara a carregar exatamente na hora certa? Tempo nenhum. Sempre dá dinheiro um homem estar certo na hora certa. Como eu acho que também disse antes, isso descreve o que eu posso chamar meus sistemas de colocação de apostas. Simples aritmética prova que é uma atitude inteligente fazer a aposta grande somente quando você ganha e, quando você perde, perder somente uma pequena aposta de exploração, como se assim fosse. Se um homem negocia desta maneira que descrevi, ele sempre estará na posição lucrativa de ser capaz de ganhar dinheiro nas grandes apostas. Operadores profissionais sempre tiveram um ou outro sistema baseados em suas experiências e governados tanto por sua atitude com relação à especulação quanto por seus desejos. Lembro-me que encontrei um velho cavalheiro em Palm Beach, cujo nome não entendi ou não identifiquei imediatamente. Sabia que ele tinha estado em Wall Street por muitos anos, desde os tempos da Guerra Civil, e alguém me contou que ele era uma pessoa muito peculiar, que tinha atravessado
tantas altas e baixas do mercado que estava sempre dizendo que não havia nada de novo sob o sol, e menos ainda no mercado de ações. O velho sujeito fez-me uma série de questões. Quando comecei a lhe contar sobre minha prática usual nas operações, ele concordou com um movimento de cabeça e disse: sim, sim, você está certo. A maneira como você se formou, a maneira como seu pensamento trabalha, faz de seu sistema um bom sistema para você. É fácil para você praticar o que prega, porque o dinheiro que você aposta é a menor de suas preocupações. Eu me lembro de Pat Hearn. Já ouviu falar nele? Bem, ele era um conceituado jogador e tinha uma conta conosco. Sujeito inteligente e corajoso. Ganhou dinheiro com ações e aquilo fez com que as pessoas lhe pedissem conselhos. Ele nunca deu nenhum. Se eles lhe perguntassem diretamente por sua opinião a respeito do bom senso de suas posições, ele usava seu lema predileto de corrida de cavalo: você não pode dizer nada até apostar. Ele operava em nosso escritório, comprava 100 ações e se o preço subisse 1%, ele comprava mais 100. Um outro ponto de avanço, outras 100, e assim por diante. Ele costumava dizer que não estava jogando o jogo para ganhar dinheiro para os outros e, consequentemente, ele colocaria uma ordem para limitar suas perdas para vender se o preço atingisse um ponto abaixo daquele de sua última compra. Quando o preço continuava subindo, simplesmente movia sua ordem com ele. Com uma queda de preço de 1%, sua posição era liquidada automaticamente. Ele declarou que não via nenhum sentido em perder mais que 1 ponto, quer este viesse de sua margem original ou de seus lucros no papel. Você sabe, um jogador profissional não está procurando jogadas de longo prazo, mas por dinheiro certo. Lógico que tais jogadas são boas quando acertam um alvo. No mercado de ações, Pat não estava atrás de palpites e jogando para agarrar 20 pontos de avanço numa semana, mas por dinheiro certo, em quantidade suficiente para lhe proporcionar uma boa vida. De todos os milhares de especuladores que vi passarem por Wall Street, Pat Hearn foi o único que viu, na especulação com ações, meramente um jogo de azar, como o faraó ou a roleta, mas, apesar disso, teve o senso de se ater a um método relativamente adequado de apostas. Depois da morte de Hearn, um dos nossos clientes que sempre tinha operado com ele e que usava seu sistema, ganhou mais de $100 mil na Lackawanna. Então, ele se transferiu para algumas outras ações e, porque ele tinha ganho um bom montante, pensou que não tinha que se fixar à maneira de negociação de Pat. Quando veio uma redução nos preços, ao invés de limitar suas perdas, deixou-as continuar, como se fossem lucros. Logicamente, cada centavo se foi. Quando ele finalmente desistiu, devia-nos muitos milhares de dólares. Ele rondou por ali durante 2 ou 3 anos. Manteve o entusiasmo, muito tempo depois que seu dinheiro tinha terminado. Mas nós não fizemos objeções enquanto ele se comportou bem. Lembro-me que ele costumava admitir abertamente que tinha sido um completo imbecil em não seguir o estilo de jogo de Pat Hearn. Bem, um dia ele veio até mim muito excitado e me pediu para deixá-lo vender algumas ações a descoberto em nosso escritório. Ele era um sujeito agradável, que tinha sido um bom cliente em seus bons tempos. E ele disse que eu, pessoalmente, garantiria sua conta para 100 ações. Ele vendeu a descoberto 100 ações da Lakeshore. Foi nesta época que Bill Travers forçou o mercado, em 1875. Meu amigo Roberts colocou naquela ordem de venda bem na hora exata e continuou vendendo enquanto descia, como estava acostumado a fazer nos velhos dias de sucesso, antes de abandonar o sistema de Pat Hearn e começar a escutar boatos com esperança de ganhos. Bem, em 4 dias de sucesso na negociação em pirâmide, a conta de Roberts mostrava-lhe um lucro de $15 mil. Observando que ele não tinha dado uma ordem de limitação de perdas, conversei com ele a respeito disso, e ele me disse que a baixa não tinha nem começado e que ele não seria prejudicado por nenhuma redução de 1 ponto. Isso foi em agosto. Antes do mês de setembro, ele me pediu $10 emprestados para um carrinho de bebê, o quarto de seus filhos.
Ele não foi fiel ao seu próprio sistema já provado. Este é o problema com a maioria deles. E o velho sujeito sacudiu sua cabeça para mim. E ele estava certo. Algumas vezes eu penso que a especulação deve ser uma espécie de negócio não natural, porque acho que o especulador médio coloca contra si sua própria natureza. As fraquezas a que todos os homens estão propensos são fatais para o sucesso na especulação, usualmente aquelas fraquezas que o tornam agradável aos seus companheiros, ou que ele mesmo, particularmente, guarda contra aqueles seus outros empreendimentos, que não são nem de perto tão perigosos quanto a operação em ações ou mercadorias. Os inimigos principais do especulador estão sempre incomodando sua mente. É inseparável da natureza humana ter esperanças e medo. Na especulação, quando o mercado vai contra você, você espera que cada dia será o último e perde mais do que devia se não tivesse escutado a esperança. Para o mesmo aliado que é tão potente fazedor de sucessos para construtores de impérios e pioneiros, grandes e pequenos. E quando o mercado caminha da maneira como você havia imaginado, você fica tão amedrontado que no dia seguinte vai pegar seus lucros e sair do mercado, muito cedo. O medo lhe impede de ganhar tanto dinheiro quanto deveria. O operador de sucesso tem que lutar contra esses dois instintos profundamente enraizados. Tem que reverter o que se poderia chamar de impulsos naturais. Ao invés de ter esperanças, ele deve ter medo. Ao invés de temer, tem que ser esperançoso. Tem que temer que suas perdas possam desenvolver-se em prejuízos ainda maiores. E ter esperança de que seus ganhos possam se tornar grandes lucros. É absolutamente errado arriscar com ações da maneira como a maioria dos homens faz. Estive no jogo da especulação desde que tinha 14 anos. É tudo o que sempre fiz. Acho que sei do que estou falando. E a conclusão a que cheguei depois de quase 30 anos de constantes operações, tanto com pequenas margens quanto com milhões de dólares por trás, é esta. Um homem pode acertar com uma ação ou grupo de ações por um certo tempo, mas nenhum ser vivo pode ganhar em todo o mercado de ações. Um homem pode fazer dinheiro em transações individuais em algodão ou grãos, mas ninguém pode dominar sempre o mercado de algodão ou o mercado de grãos. São como as corridas de cavalo. Um homem pode ganhar num páreo, mas não pode ganhar nas corridas em geral. Se eu soubesse como fazer essas declarações ficarem mais fortes ou enfáticas, eu certamente o faria. Não faz nenhuma diferença o que qualquer um possa dizer em contrário. Sei que estou certo ao dizer que estas não são declarações controvertidas.